Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações no nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você encontra também o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade, seja você usuário Google, seja você usuário Apple. Se você gosta de ouvir suas músicas pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e em outras tantas plataformas de podcast, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. Até o ano passado a gente usava apenas o canal no YouTube como repositório dos episódios do nosso podcast, mas agora a gente está produzindo também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada. Se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, certamente vai gostar do conteúdo que a gente produz por lá. E hoje nós vamos falar sobre cenário econômico, desenvolvimento econômico e a criação de propostas de valor e marcas ampliadas, marcas que efetivamente constroem vantagem competitiva e entregam diferencial muito além dos seus concorrentes, das suas concorrentes diretas. Será que há uma correlação entre o nível de desenvolvimento econômico, a perspectiva econômica de maneira geral, e o quanto uma empresa consegue trabalhar em busca de inovação e em busca de propostas de valor ampliadas? Será que pode haver também uma correlação entre o cenário econômico e os aspectos que são mais destacados na oferta, aspectos mais de natureza objetiva ou de natureza mais subjetiva? É um pouquinho do que a gente vai falar no programa de hoje, e esse é mais um trecho de uma das palestras que eu dei para alunos de marketing, para alunos do campo da administração e também alunos de comunicação, falando sobre o posicionamento estratégico e o desenvolvimento de abordagens efetivas de branding. E aí eu peguei esse trechinho e estou disponibilizando aqui no formato podcast para vocês, porque é um tema super pertinente, é um tema que eu já estava pensando em trazer para o nosso programa. Fiquem aí com o episódio de hoje, a relação entre o cenário econômico e o desenvolvimento de branding e de propostas de valor ampliadas. Queria complementar algumas coisas que a gente falou, já que a gente estava discutindo matriz de posicionamento e possibilidades da influência do branding dentro da área estratégica, dentro de uma empresa, processos de expansão ou de manutenção de vantagem competitiva, inserção em novos mercados, enfim, todas essas decisões que nós vimos que passam ou deveriam passar, pelo menos, pelo branding, pela ótica do branding, mas é importante a gente notar que isso tem a ver, está muito conectado com desempenho econômico. Desempenho econômico não da empresa, mas da sociedade como um todo. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer, que quando eu tenho um cenário econômico mais favorável, isso torna o ambiente mais propício para a criação de propostas de valor diferenciadas e propostas de valor que vão mais atender ao campo das subjetividades. E aí que podem atuar nessas dimensões que a gente falou: missão, visão, valores, propósito, personalidade e o posicionamento, que a gente tanto tratou aí como um derivado disso tudo. Quando eu tenho cenários macroeconômicos mais duros, de menos dinheiro circulando, ou com um cenário de inflação, ou com qualquer situação que torne essa perspectiva econômica mais dura, você certamente começa a reduzir o potencial dessas propostas de valor diferenciadas
e o público volta a se concentrar nas propostas de valor mais básicas, mais elementares. E aí passa a valer de novo aquela equaçãozinha, aquele modelo de matriz de posicionamento com foco em preço e qualidade percebida. Porque isso vai começar a ser o principal ponto a influenciar a tomada de decisão dos consumidores. Se a gente voltar no tempo há alguns anos, talvez uma década praticamente, estamos em 2022, se a gente voltar para 2012 ou para 2010, potencialmente no Brasil a gente tinha um cenário econômico muito diferente. Se vocês lembrarem das notícias da época, o brasileiro estava com muito mais poder aquisitivo e havia até uma nomenclatura, um termo que era usado para caracterizar essa maior sofisticação dos hábitos. Além das polêmicas da nossa classe média, da nossa classe média supostamente alta, mas que aqui é cheia dos seus preconceitos e polêmicas. Aeroporto se parece com rodoviária. Vocês lembram dessas polêmicas? Havia ali um poder de compra maior na mão de todos os brasileiros, e isso faz com que cada um, a sua perspectiva atual, passe a buscar coisas mais sofisticadas para consumir. Então, quem estava no patamar A passa para o patamar A plus. Quem estava no patamar B passa para o patamar B quase A. Quem estava no C tenta buscar almejar o B. E assim sucessivamente. Tinha realmente um momento de economia mais pujante. A gente não vai entrar na discussão econômica aqui, porque não é o objetivo da nossa disciplina, mas só para vocês entenderem que naquele momento, por conta dessa ascensão em todas as classes no poder de compra, você teve um fenômeno que aqui nós batizamos de gourmetização, não sei se vocês vão lembrar disso. Teve a época dos food trucks, dos restaurantes diferenciados, o brasileiro estava viajando mais, e havia uma busca por um consumo por produtos e serviços que fossem mais rebuscados, que fossem diferentes, que fossem mais sofisticados de certa maneira. Havia, sim, naquele momento, uma possibilidade realmente muito maior de você trabalhar com propostas de valor e posicionamentos de marca que estivessem talvez mais ancorados em outras perspectivas e em algumas dessas dimensões que a gente citou. Por quê? Porque havia, do ponto de vista econômico, um cenário muito mais favorável. Trocando em miúdos, o consumidor com mais dinheiro no bolso disponível para gastar, ele passa a buscar opções de consumo mais sofisticadas, coisas que ele queria consumir, que ele pensava em consumir, mas não tinha o poder aquisitivo para tal, ou que ele já consumia, mas consumia muito pontualmente. Então, de vez em quando, ele ia lá, comprava talvez uma cerveja importada. E ele passou a fazer isso com maior regularidade, justamente porque o cenário econômico estava mais favorável. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Toda a nossa análise que a gente faz sobre posicionamento, ela está, querendo ou não, invariavelmente ela está conectada a esse cenário macroeconômico. Então essas variáveis econômicas, elas também vão influenciar. Portanto, em cenários de maior abundância econômica, eu certamente vou ter mais possibilidades de abrir posicionamentos de marca ou inaugurar propostas de valor que sejam diferenciadas, que eventualmente, nem gosto de usar a palavra sofisticada, porque pode dar uma conotação mais específica que eu não quero, mas propostas de valor que são ampliadas em relação às propostas recorrentes, né, as propostas genéricas que existem no mercado, porque vão buscar a diferenciação e vão buscar gerar maior valor agregado em alguma perspectiva. E muitas vezes essas perspectivas são as dimensões subjetivas de uma marca, ok? Então, naquele cenário, o que a gente chamava, que a mídia classificava como a gourmetização, porque supostamente você teria uma busca, uma atenção maior dos consumidores a produtos ou serviços de maior valor agregado. Você, das barbearias tradicionais, você passa a ter as barbearias também gourmetizadas, as barbershops, né, como eles chamavam, que havia toda uma política, uma atmosfera de atendimento diferenciada. Você começa a ter serviços estruturados de uma maneira a oferecer maior conforto, maior qualidade, maiores opções. Enfim, você começa a ter uma busca por propostas de valor que fugiam
daquele básico ali, daquela oferta padrão. E isso permite que as marcas, obviamente, trabalhem com muito mais liberdade, com muito mais criatividade para propor coisas melhores. Por isso, em última instância, para eu trabalhar exclusivamente com dimensões emocionais para uma oferta, para uma proposta de valor, eu preciso estar num ambiente econômico superavitário. O que significa um ambiente econômico superavitário? Significa que naquele cenário ali, naquele contexto ali, naquela situação, o fluxo de dinheiro está indo de forma positiva o suficiente para que as pessoas consigam desempenhar suas funções, manter suas vidas e ter grana sobrando para consumir coisas melhores. E esse é um cenário. Num cenário como o que a gente está hoje, que não é o mais crítico que a gente já viveu, mas é um cenário crítico, onde você tem a presença da inflação, você tem uma redução drástica no poder de compra, no poder de consumo dos indivíduos e das famílias, é natural que essa perspectiva comece o quê? A se afunilar. Porque você vai me falar assim, Bruno, então os posicionamentos, as propostas de valor de marcas ancoradas em dimensões mais afetivas, em dimensões emocionais, elas tendem a ser prejudicadas? Vamos lá. Existe uma perspectiva de cenário que sim, elas tendem a ser prejudicadas, existe uma outra perspectiva de cenário onde não, elas não tendem a ser prejudicadas. Mas, no geral, a gente poderia dizer que sim, em um contexto de maior deficiência econômica, é natural que as pessoas comecem a tomar decisões olhando para a matriz de posicionamento clássica, que é aquela matriz de posicionamento ligada a quê? Preço e qualidade percebida. Eu vou tentar encaixar no meu orçamento, olhando para preço, algo que tenha qualidade percebida que eu considero ok para aquele tipo de produto. É claro que isso o consumidor analisa produto a produto. Então, para quem gosta muito de café, talvez o camarada faça questão de comprar um determinado tipo de café com um pouco mais de qualidade. Para quem não gosta, não liga, só quer tomar aquele cafezinho, qualquer um não vai fazer muita diferença. Portanto, essa análise vai ser produto a produto. Agora, no geral, é claro que as pessoas tendem a tomar mais suas decisões de compra olhando para essa correlação da matriz de posicionamento clássica. Preço e qualidade percebida. Bruno, mas você falou que tem dois cenários. Num, as propostas de valor mais subjetivas realmente tendem a sair prejudicadas. Sim, justamente por conta disso. Num cenário de grana apertada, grana escassa, o consumidor tende a ser mais racional, ele vai consumir mais pelo aspecto utilitarista. Vai ser obrigado a dar menor peso a questões de natureza meramente subjetivas. E aí, nessas questões de natureza meramente subjetiva, eu estou incluindo tudo ali que diz respeito ao universo simbólico de uma marca. Logo, essas ofertas sim vão ser prejudicadas. Por outro lado, eu tenho algumas possibilidades dessas ofertas que já construíram esse vínculo afetivo e esse aparato simbólico, dessas ofertas se saírem menos prejudicadas do que as demais. Ou seja, num cenário de turbulência econômica, essas marcas que já estão consolidadas, que já constituíram esse vínculo afetivo e de confiança junto aos seus consumidores, é provável que elas consigam ter um grau de resistência maior e as pessoas, inclusive por conta do aperto financeiro, que elas deem até mais importância a essas marcas. Assim, Bruno, então a coisa pode ser contraditória? Não, não é contraditória, vocês vão entender o porquê. Vejam que num cenário onde eu tenho pouco dinheiro, eu vou buscar o quê? A melhor relação custo-benefício. É natural que eu olhe para preço em relação à qualidade percebida. De novo, a matriz de posicionamento clássica. Porém, também, como eu estou olhando a relação custo-benefício, dependendo da categoria de produto, dependendo do tipo de uso que eu faço daquilo ali, eu também vou qualificar ali performance. E aí performance significa que, por exemplo, por um determinado sabão em pó, eu vou pagar um pouco mais caro, mas ele rende muito mais, vai me entregar um resultado bastante superior aos demais concorrentes, mesmo cobrando mais caro. Portanto, nessa equação de relação custo-benefício, isso ainda vai ser compensador. É sim um cenário de deficiência econômica ou um cenário de economia deficitária, ele vai ser ruim para propostas de valor que estão ancoradas mais no aspecto subjetivo do que no aspecto objetivo. Isso é fato. No geral, essas propostas tendem a perder espaço
Ou seja, hoje ninguém mais fala de gourmetização, hoje ninguém mais fala de consumos mais sofisticados, a galera é obrigada, por força financeira, a voltar para o consumo básico, para aquele bom, bonito e barato, consumo mais elementar. No entanto, para as marcas que já constituíram esse vínculo forte e esse repertório simbólico também forte, e se elas mantêm ali a capacidade de entrega, essas marcas tendem a ser privilegiadas porque nessa equação de custo-benefício, a performance da marca também vai ser levada muito em consideração. Talvez até mais do que num cenário tradicional. Ora, se eu estou com dinheiro apertado, eu preciso fazer a melhor compra com esse dinheiro que eu tenho. E às vezes você ir para uma marca que te garanta isso, mesmo que você tenha que pagar um pouco mais caro, mas vai compensar mais financeiramente do que você ir para uma marca eventualmente mais barata, com preço mais acessível, em compensação a performance de entrega dessa marca, ou a capacidade de entrega dessa marca já não vai ser tão boa. Esse é o ponto que correlaciona diretamente desenvolvimento econômico e pujança econômica com possibilidades de evolução a nível de branding e possibilidades de evolução a nível de proposta de valor. Quando a gente está num cenário superaquecido, num cenário superavitário, é óbvio que abrem-se possibilidades para propostas de valor mais sofisticadas, e essas propostas de valor mais sofisticadas, de novo, eu não gosto muito do termo sofisticado, porque ele pode dar uma conotação mais específica aqui no nosso contexto brasileiro, mas eu prefiro até o termo avançada, propostas de valor mais avançadas, que vão além do genérico ali, vão além do básico. Quando eu mudo esse cenário para um cenário deficitário economicamente, eu começo a minar todas essas iniciativas. Portanto, qual seria a possibilidade hoje de uma marca mais gourmetizada de ter sucesso no mercado com o grande público num cenário econômico deficitário como é o atual? Um cenário de inflação, um cenário onde a grana está curta, falando português bem claro. As chances certamente são menores, não quer dizer que ela seja fadada ao fracasso, mas as chances certamente são menores do que num cenário superavitário, onde tem mais dinheiro circulando e as pessoas estão com maior poder aquisitivo. Não por acaso, naquela época se cunhou até um termo para isso, que é a chamada gourmetização. E muitos até brincavam com isso, né? Eram irônicos com relação a isso. Agora o camarada diz que aquela história da coxinha, né? Você comprava uma coxinha e era tantos reais. Agora o cara diz que é uma coxinha artesanal e aí cobra o dobro, o triplo do preço. Vejam que ali há uma percepção clara de que, olha, estamos oferecendo maior valor agregado nesse mesmo produto e por isso está se cobrando um preço mais alto para acessar aquele produto, para acessar aquela oferta. Não quer dizer que não tenham acontecido seus exageros, e eles sempre acontecem, porque obviamente tem uma galerinha malandra, ou pensa que é malandra, que vai tentar surfar nessa onda e vai tentar ganhar dinheiro fácil. Acaba não se sustentando, principalmente se você tem um consumidor mais maduro e mais atento, isso acaba não se sustentando, justamente porque o público vai reagir, vai cobrar. Em mercados mais evoluídos, você tem propostas de valor mais avançadas, mas você tem também uma barra de qualidade que está mais alta. Então não adianta simplesmente o camarada mudar o nome, agora é uma coxinha artesanal, e vender a mesma coxinha pelo dobro, pelo triplo do preço, como se isso fosse por si só operar um milagre, porque não é assim que acontece. Estava mais ou menos nesse caminho. Esse processo de gourmetização na época foi muito falado, porque você passou a ter, o brasileiro médio passou a ter hábitos mais sofisticados, que até então eram muito mais restritos a classes sociais com poder aquisitivo maior, e isso por uma série de questões, mas principalmente pela questão econômica, isso tudo desandou. Então a gente meio que está voltando, assustadoramente a gente está voltando ao mesmo patamar lá dos anos 80, em diversos indicadores, e isso afeta especialmente o trabalho e os desafios na área de branding, porque é óbvio que o teu leque de opções aí começam a ficar menores, ou pelo menos vai ser mais difícil que você trabalhe propostas avançadas se o tempo todo você precisa se preocupar em manter a coisa dentro de um custo ali operacional aceitável. Do contrário, você não vai
repassar isso para o consumidor, não vai conseguir repassar isso para o consumidor. Até porque a grana fica curta em todas as esferas também, do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista do empresário, dos investidores, quer dizer, todo mundo começa a segurar o que tem, você tem menos dinheiro circulando, isso óbvio cria um efeito em cascata. Portanto, vale essa ponderação. O quanto o cenário macroeconômico ele influencia diretamente na capacidade de um mercado para que ele gere propostas de valor diferenciadas, abordagens, estratégias de branding também diferenciadas, quer dizer, tudo isso passa, é um reflexo direto, eu diria assim, que tudo isso é um reflexo direto do cenário econômico. Se esse cenário econômico se endurece, você começa a ter que trabalhar com feijão com arroz, no sentido do básico, né, das ofertas mais genéricas, das ofertas que cumprem a função primordial ali, a funcionalidade e o aspecto técnico voltam para o primeiro plano, e as propostas mais avançadas que vão olhar ali, ou olhariam para aspectos mais subjetivos, elas começam a perder força. Quem já estava constituído, aí esse camarada consegue até se manter, ele consegue segurar e ser um pouco mais imune a esse efeito, por exemplo, da inflação, porque o consumidor leal a ele ainda vai botar a performance e a capacidade de entrega nessa equação de custo-benefício. Então seria, dentro da equação custo-benefício, também a ideia de performance, o quanto aquele produto ali rende. Mas, no geral, para novas ofertas, aí, de novo, né, a gente tem que botar muitos pés atrás quando a gente olha para o cenário Brasil especificamente, porque por sermos um país muito grande, eventualmente alguns produtos eles vão estar caros e inacessíveis para o grande público, mas não quer dizer que você não tenha um público considerável ali que seja viável para manter aquilo ali funcionando. Não por acaso o Brasil, desde lá dos anos 80 ou até anterior a isso, apesar de ter uma população majoritariamente pobre, que só consumia produtos básicos ali, de entrada para a maioria das categorias, mas ele também sempre teve mercado para produtos de alto padrão, para produtos de maior valor agregado, produtos de luxo, inclusive. Por quê? Porque você tem uma franja ali, uma pequena parcela, uma pequena ilhota dentro da população que possui um poder aquisitivo gigantesco e é em volume suficiente para fazer com que essas operações compensem. Então, mas aí são questões específicas do cenário brasileiro. Agora, se eu também não estou trabalhando a nível Brasil, eu tenho que fazer essa análise com cada região de forma mais específica. Agora, de novo, né? No geral, se eu tenho um cenário macroeconômico deficitário, minhas possibilidades de trabalhar com novos posicionamentos, com propostas de valor ampliadas e com estratégias de marca e de marketing mais inovadoras, essas possibilidades vão se reduzindo, o corredor vai ficando mais e mais estreito. Quando eu tenho um cenário, por outro lado, de abundância, um cenário superavitário, aí essas possibilidades florescem com muito mais facilidade e, eventualmente, pode até haver uma super oferta de marcas, produtos e serviços que, às vezes, não vão ter diferenciação praticamente nenhuma, exceto pelas camadas ali, pelas dimensões mais subjetivas que são trabalhadas. Portanto, isso também, no caso, acaba gerando uma distorção lá por um ponto, lá no topo da coisa, porque você gera muito mais do mesmo e muita coisa talvez que do ponto de vista meramente utilitário seria considerada inútil, mas porque você tem uma explosão de consumo e as pessoas com capacidade para pagar por coisas diferentes. Então, algumas coisas podem ser, de fato, propostas de valor inovadoras, algumas outras coisas podem ser apenas, como é que eu vou dizer, me faltou o termo ali, mas apenas uma perfumaria e um excesso de apelo estético ali para se vender a mesma coisa por um preço mais caro. Então essas distorções também são ruins. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou nas principais plataformas sociais. Vocês podem me adicionar Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram.
Mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito legal, muito importante e positiva essa troca. O Talk2Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você gosta de ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, também estamos por lá, bem como nas principais plataformas de podcast que existem na atualidade. É claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm/Talk2Biz ou nos nossos endereços virtuais talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Mais uma vez, deixo o meu convite para que conheçam e assinem o nosso canal no YouTube e sempre fica aquele meu pedido. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o trabalho que é desenvolvido aqui no Talk2Biz, compartilhe, indique para outras pessoas, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço a todos.